Pronto. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da Fundação Logosófica em prol da superação humana. Eu sou a Júlia, docente e colaboradora voluntária, e eu vou coordenar a atividade de hoje. Vocês podem interagir comigo e o conjunto através da aba de perguntas, essa que está dentro de uma setinha no seu canto superior direito, que para mim é esquerdo. É só clicar nela que vai aparecer o botão Fazer uma Pergunta. Através dessa aba, vocês poderão conversar conosco durante toda a atividade, tá bem? Na live de hoje, nós vamos conversar sobre é possível construir um novo mundo? Mas, antes de começarmos, eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo. Vocês sabem o que é logosofia? E mais, vocês já assistiram alguma live da nossa instituição ou essa é a primeira? Me respondam aí na aba de perguntas, tá bem? Eu vou dar aqui uma lida, vamos ver. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem está vindo pela primeira vez, boa tarde para quem já veio e já conhece um pouquinho, alguns dos seminários que a gente faz nesse horário, ou mesmo algumas atividades do Amanhã Gente Grande, que é um movimento educativo e cultural que envolve muitos estudantes aqui da Fundação. Bom, para a gente começar aí aquecendo os motores, né, tanto para quem ainda nunca assistiu nada da logosofia, quanto para quem assistiu, a gente vai passar um vídeo, tá, que explica alguns dos conceitos da sabedoria logosófica e aborda, assim, muitas perguntas que provavelmente vocês também já se fizeram em algum momento da vida. Se vocês não conseguirem ouvir, cliquem no botão que aparece na tela de vocês, que é Click for Sound, em inglês, ok? Aí a gente vai passar o vídeo para vocês. Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Ah, é bom demais esse vídeo, gente. E aí, vocês conseguiram assistir?
Se identificaram um pouco com o vídeo? Boa tarde para quem entrou agora. Ok, sejam muito bem-vindos. Esse vídeo, ele tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, porque vamos contar para vocês um pouco do que os conhecimentos logosóficos têm feito nas nossas vidas. E aí, para isso, né, esse webinário ele foi construído a partir do que um grupo de estudantes, né, nós temos vários grupos, esse é um dos grupos de estudantes da logosofia que viveram e realizaram ao longo desses anos estudando a sabedoria logosófica. E esse conjunto de estudos, ele é composto por 14 estudantes, mas hoje eu e mais 4 representaremos todas elas. Eu quero, então, para se juntar junto comigo ao palco, a Isabela, a Laís Marina, a Angel e a Amanda. Podem subir, meninas. Oi, Isa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso aí. Agora sim, estamos todas. Bem, então, onde é que começa a construção desse novo mundo que tanto almejamos? Vocês já se perguntaram isso? Vão interagindo aqui com a gente na aba, tá? Tem o nosso conjunto todo aqui para ir interagindo com vocês. E conta um pouco sobre se vocês já pensaram sobre esse novo mundo e como que vocês entendem que ele pode começar a ser construído. Para a gente aqui, como o nosso convite já diz, quem pôde ver o convite, o novo mundo que trataremos hoje, ele não está exatamente relacionado a um mundo externo, mesmo que tenha claros efeitos nele. Ele está relacionado a um outro tipo de mundo. Mas que mundo é esse? É um mundo a que todos têm acesso, mas que nem sempre se dão conta dele. E esse mundo que trataremos hoje é o mundo interno. Esse mundo que todo ser humano tem dentro de si, onde habitam seus pensamentos, seus sentimentos, suas virtudes, suas características negativas, etc. E aí fica para vocês aí refletirem, né? Que relação existe entre o mundo interno de cada ser humano com esse mundo externo? Para a sabedoria logosófica, né? Ao se mudar o indivíduo, é possível mudar o mundo externo. Ou seja, quando a gente pensa em um novo mundo, em novas possibilidades humanas, onde esse novo mundo que tanto almejamos começa? Começa pela construção dele dentro de nós mesmos. E para começar, então, aquecendo nossos convidados, queridas, que tal a gente começar respondendo uma pergunta, né? Para vocês, é possível criar um novo mundo? O que é que esse novo mundo é para vocês? Isso vale para vocês também, convidados. Não deixem de escrever para a gente as suas reflexões na aba, que a gente vai interagindo com vocês, tá ok? Então, enquanto isso, eu vou chamar a Amanda e a Laís, depois na sequência, para contar para nós como elas vêm respondendo essa pergunta. E aí, gente, é possível criar um novo mundo? Bom, boa tarde, acho que não deu para ouvir aqui quando eu falei. Sim, Ju, eu acho que é possível sim, para mim é possível criar um novo mundo, porque esse novo mundo, como você falou, parte de dentro de mim mesma. Sabe quando a gente parece que portas e janelas dentro de si mesmo se abrem, e apesar de parecer que você está fisicamente num lugar, você se sente em outro? Onde você sente que o tempo passa de outra forma, e os pensamentos parecem ficar mais claros, e a mente fica tão serena que a gente sabe que é a consciência que está regendo o nosso pensar e sentir. Nesses momentos, eu sinto que eu estou nesse novo mundo. Porque, normalmente, né, na correria diária, eu não sou assim. Meus pensamentos e sentimentos nem sempre estão claros, e muitas vezes eu realizo atividades de modo muito automático. E depois que eu conheci a logosofia, eu fui compreendendo que esse mundo que está dentro de mim é o que vai me levar a construir uma Amanda melhor e, por consequência, um mundo melhor. E por quê, né? Porque ao ter consciência do que eu estou pensando e sentindo, eu consigo escolher como eu quero viver as experiências diárias e isso muda tudo. Bom, gente, pelo que a Amanda falou, dá para perceber bastante que aqui a gente dá muito valor às experiências que cada uma vive, né? Mas vocês aí de casa, sabem por que a gente valoriza tanto aquilo que a gente vive? A gente tem percebido, principalmente nesse nosso grupo de estudos, que o conhecimento logosófico, quando ele é levado à prática, ele se torna muito mais claro e, principalmente, é o momento que a gente consegue fazer com que ele fique permanente na nossa vida. É como se a nossa vida ela fosse um laboratório mesmo, né? Não adianta, por exemplo, virem para mim e falarem, olha, Laís, força é igual a massa vezes aceleração.
Se eu não souber o que é força, se eu não souber o que é massa, se eu não souber o que é aceleração, se eu não souber a existência de corpos que se movem, nada daquilo vai se aplicar à minha realidade. Eu vou falar tudo muito distante, tudo impossível de eu viver, né? Mas a partir do momento que a gente leva para um laboratório, vê os corpos se deslocando, vê o negócio fazendo sentido, você começa a assimilar aquele conhecimento e principalmente a resgatar ele com muito mais facilidade quando você precisa na sua vida, né? Então, para mim, eu enxergo que essa é uma das etapas mais importantes que o método logosófico propõe como realização, né, desse estudo. Porque realmente só é possível extrair o verdadeiro valor de um conhecimento se eu experimentar na minha própria vida e comprovar a eficácia, né? Mas, pô, Laís, e a pergunta, né? Você esqueceu de responder a pergunta? Não. É porque eu aprendi, né, com tudo isso que eu falei, que mudar o mundo começa justamente mudando a minha própria conduta, né? Eu percebi o quanto a minha conduta, ela tem o poder de transformar as situações que eu vivo e de influenciar o meu relacionamento com os demais. Ou seja, né, uma vez que eu mudo uma característica negativa em mim, não só eu me beneficio disso, né, mas principalmente aqueles que estão à minha volta e que têm essa convivência diária, né. Mas aí tem uma coisa importante. Para eu conseguir construir esse mundo, tem que praticar e realizar isso diariamente, né? Não adianta só ter o conhecimento se eu não colocar na prática da minha própria vida. A gente vai falar bastante disso aqui, né, Ju? Opa! É isso, né? Tudo que a gente vai fazendo ao longo das nossas vidas internamente vai ter um impacto para fora, e a gente vai percebendo isso na realização, né? Mas vamos lá, para continuar a nossa conversa animada, eu vou chamar a Angel para falar o que é esse novo mundo para você, Angel. Olha, uma das coisas que eu estou aprendendo com a ciência logosófica e está mudando a minha vida é a concepção do ser humano como um ser integral. Então, a gente é composto por uma tríplice configuração, um ser bio, psico e espiritual. Isso oferece uma perspectiva mais ampla frente à vida, porque independente do que a gente está vivendo, a gente tem essas 3 dimensões para viver. Pode ser no âmbito material, biológico, no âmbito mental, psicológico, ou no aspecto metafísico, espiritual. Eu também estou aprendendo o conceito de campo experimental, ou seja, tudo que eu vivo na vida pode ser vivido também nesse mundo interno, nessa perspectiva espiritual. Por exemplo, sempre que eu vivo uma situação, seja ela feliz ou triste, eu busco olhar para dentro de mim e entender como aquele fato se relaciona com quem eu sou. É como se eu fosse vivendo essa vida física, sendo cientista uma cientista, assim, que nem a Laís estava falando. A gente pode ir extraindo aprendizados desse nosso mundo interno. Então, para mim, Ju, esse novo mundo é essa integração, né? Esse ser íntegro. Esse ser integral, né, que a Angel trouxe, ele é um dos alicerces para a construção de um novo mundo na sabedoria logosófica. A concepção de um ser humano como um ser biopsico-espiritual, ela auxilia demais a conceber um novo ser para si, né, para si mesmo, e, portanto, um possível mundo para si e para os demais. Como faz diferença para mim poder ver essas 3 partes nomeadas, bio, psico, espiritual, em suas particularidades e também na forma como eles se entrelaçam. E assim, na logosofia, para criar um novo mundo, ter consciência do mundo dentro de si é essencial. E tem muita coisa para descobrir, né? O pessoal até falou aqui nos comentários sobre isso. Então, vamos para uma nova pergunta aqui com o nosso conjunto. Como que a logosofia tem ajudado vocês a criar esse novo mundo dentro de si mesmos? E que virtudes têm auxiliado nesse processo, já que virtude fez parte do nosso principal estudo aí do conjunto, né? Vamos começar com a Isa e depois a Laís, para vocês falarem, então, como vocês estão criando um novo mundo. Bom, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. É muito interessante, né? Realmente, os estudos logosóficos, eles oferecem muitos descobrimentos sobre nós mesmos, né? E o autor da logosofia, ele define certas características psicológicas que nós temos como virtudes, quando elas são positivas, e deficiências, né? Quando elas são negativas. E ter esse conhecimento nos ajuda a melhorar muito como ser humano. Eu tenho um grande objetivo e um grande anelo de fazer o bem.
E esses conhecimentos me ajudam muito nessa busca. E já faz um tempo que eu tenho observado, com esse estudo que eu faço, né, que pelas minhas características psicológicas, por exemplo, eu nunca gostei das adversidades, nunca. Não que tenha alguém que goste de ter adversidades, né? Mas eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade em gostar e ser grata a elas, né? Eu não conseguia tirar quase nada de bom para a minha vida quando algo acontecia. Sabe quando perguntam para a gente, você tem algum arrependimento na vida? Eu sempre tive vários. Se eu pudesse, eu pegava uma máquina do tempo e mudava um monte de coisas só para não sofrer com essas adversidades. Então, eu observei, né, dentro de mim mesma, um pensamento negativo que eu apelidei de pensamento do fim do mundo. Né? Sempre quando algo ruim acontece, esse é o primeiro pensamento que aparece. Que aquilo significa o fim do mundo ou nunca mais de alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu fazia uma entrevista de emprego para um lugar que eu queria muito, mas que não dava muito certo, nunca mais eu ia encontrar nenhuma empresa legal para trabalhar, né? Ou quando eu tentava fazer algo dar certo de primeira, mas não dava, nunca mais ia dar. E eu sempre ia para esse outro extremo, né? Mas depois, eu sempre seguia em frente, continuava a viver e as coisas aconteciam depois. Apareciam novas oportunidades, novas possibilidades e as coisas iam acontecendo. Então, por que será que esse pensamento sempre aparecia, né? Estudando os ensinamentos logosóficos, né, pensando e refletindo sobre tudo que eu vivia sempre, eu comecei a fazer um exercício comigo mesma de recordação. Eu fui lembrando de inúmeras adversidades que eu vivi na minha vida. De demissão, término de relacionamentos anteriores, doenças na família. Em todas essas situações, eu saí uma pessoa diferente com um elemento a mais de aprendizado. E pautada nessas situações que eu vivi, eu pude viver inúmeras outras com esse elemento que eu aprendi. E aí, em um dado momento, realmente não teve como não me fazer a pergunta: será então que eu não devo sentir gratidão por esses momentos que eu vivi, né? E aí eu comecei a compreender esse sentimento elevado da gratidão realmente como uma grande chave de acesso para o meu processo individual e para a minha vida ir para frente. Como realmente um empurrão para eu parar de viver as mesmas coisas sempre da mesma forma, né? E essa nuvenzinha do fim do mundo, né, esse pensamento, ele ainda aparece em muitas das situações que eu vivo. Mas eu já tenho muita consciência de que isso acontece. E com esse realmente poder em mãos, eu posso modificar o destino da minha vida para o que eu quero viver. Eu posso colocar outro pensamento melhor no lugar desse, posso usar alguma outra virtude para combater e realmente ir aos poucos forjando o ser que eu quero verdadeiramente me tornar, retirando sempre um elemento de conhecimento de todas essas circunstâncias que eu vivo, né? É dessa forma que eu tenho tentado construir um novo mundo. Sabe, Isa, você estava falando aqui e eu me recordei de uma experiência que eu também vivi na prática, outro aspecto muito importante dessa virtude que você falou, que é a gratidão. Eu estava de férias com meus pais um dia em Campos do Jordão e a gente estava vivendo momentos muito felizes numa colônia de férias que marcou a infância dos meus irmãos. Afinal, lá em casa eu tenho 3 irmãos e quando eu nasci já não dava mais para levar todo mundo para essas colônias porque ficava muito caro. Então só eles puderam aproveitar. Mas estava gostoso ali no ambiente, era uma manhã bem feliz, assim, de sol, aquele friozinho gostoso. E recordar ali das experiências que eles tinham vivido me fazia ser parte daquilo também, de certa forma, né? Só que aí você pensa, né? 3 irmãos, pô, Laís, você nunca tá sem irmão, né? Bem pelo contrário. Dos 3 irmãos que eu tenho, 2 resolveram ir morar fora. Só um mora no Brasil hoje em dia, né? Natural, foram viver as experiências deles internacionalmente, né? Só que eu sinto muita falta daquela convivência diária, porque a gente sempre foi muito unido, muito carinhoso, a gente sempre foi muito de compartilhar as coisas diariamente. Mas, né, tava tudo muito bom ali, não tinha por que vir esse pensamento naquela hora, né? Mas naquele momento, algo dentro de mim surgiu para estragar tudo de bom que eu estava vivendo, e aquele pensamento foi tomando conta da minha mente, e quando eu vi, eu já estava ali falando mal dos meus irmãos, que eles escolheram morar fora, que abandonaram a convivência com a família, que eles não iam conhecer meus filhos, aquela coisa.
Quase como um pensamento ali do fim do mundo, isso. Mas eu ainda disse assim, nosso fim de semana podia ser perfeito. Pena que eles resolveram estragar indo morar fora. Mas, né, naquele momento, algo me chamou a atenção. Estava estudando, né, com esse conjunto. E eu realmente percebi que tinha alguma coisa ali dentro de mim tentando apagar o brilho daquele momento que eu estava vivendo, né? Era como se, com aquela escuridão que estava começando a surgir, né, um temporal dentro de mim, também viesse um egoísmo muito grande, né, de que eu não querer que meus irmãos vivessem as experiências que tiveram, que abriram as portas para eles, simplesmente para atender os meus caprichos de conhecer meu filho assim que ele nascesse, né? E logo naquele momento me veio à mente, né, um trecho do ensinamento que a gente estudou juntas, em que o autor da logosofia diz o seguinte: a gratidão agiliza o ouvido e permite perceber o mal muito antes que ele chegue. A ingratidão, ao contrário, é uma surdez espiritual, que impede escutar o perigo quando este se aproxima e preservar-se deles. Esse trecho está num livro que chama Introdução ao Conhecimento Logosófico, e vocês podem baixar depois no site da Logosofia gratuitamente, tá? Mas naquele momento deu para constatar a essência dessas palavras, né, do autor. Eu realmente percebi que a ingratidão tinha sido capaz de ensurdecer tudo aquilo de maravilhoso que eu estava vivendo, né? Sem nem me dar conta daquele mal que tinha chegado. Mas, felizmente, eu estava estudando e estava consciente naquele momento, né? Meus pais também são estudantes, então logo me ajudaram. E eu fui me dando conta daquilo que estava acontecendo no meu interno, né? E aos poucos eu fui mudando aquele pensamento. Eu fui recordando dos meus irmãos, de tudo que a gente viveu juntos, da última viagem que a gente fez, que inclusive foi muito gostosa para a gente viver junto essas conquistas que todos estavam tendo nas suas vidas. E aquilo foi me confortando, né? Foi me trazendo um escudo contra aqueles males, né? Que queriam, de fato, estragar aquele momento que eu estava vivendo maravilhoso com meus pais. E eu percebi que, a partir dali, né, aquela mudança da minha conduta permitiu que eu experimentasse um mundo melhor junto dos meus pais. Ali no meu convívio pequeno, mas querendo ou não, eu já estava começando a fazer essa construção desse mundo melhor, né? E eu aprendi, a partir dessa experiência, a valorizar o bem que eu tinha naquele momento, né? Não ficar projetando ou alimentando situações irreais que não iriam acontecer. E percebi que, realmente, a gratidão teve o poder de agilizar ali a minha mente para afastar aqueles pensamentos, né, do mal, como o próprio autor da logosofia falou, naquelas palavras. E agora, gente, toda vez que eu percebo que tem um pensamento externo querendo tirar o brilho ali dos meus dias, né, desses momentos que são de grande gratidão, eu me recordo da importância de ser grata ao que se tem, principalmente de trabalhar muito para sempre se ter mais. Mas não é o ter físico, né, de se tocar, e sim o ser mais, né? Eu penso que isso sim que cria essa agilidade espiritual para recordar com gratidão e perceber o mal toda vez que ele se aproxima, né? Essa experiência é muito linda, lá. Eu me identifico sempre que eu ouço. Porque como é forte, né? Assim como a Isa disse, rever a gratidão e recordar essa virtude, porque ela muda o nosso próprio estado interno. E, como consequência, né, muda o estado do ambiente externo que nós estamos inseridos. Ela vem iluminar a nossa mente com um movimento simples, né, um movimento interno simples, mas nem sempre fácil, né, e por que será que às vezes é tão difícil? E aí, pessoal, para vocês também é difícil? Conta aí pra gente nos comentários, né, da aba de perguntas, o que vocês já viveram com esse tipo de movimento interno, a gente quer saber, tá bom? Bom, muito bem, então agora a gente vai ouvir a Amanda e depois a Angel, que elas também têm algumas experiências, né, para contar para a gente como elas estão criando esse novo mundo. Na experiência que a Laís contou, dá para perceber como é fácil a gente ser atraído para fora e como a gente tem que lutar para manter essa conexão, né, que nós tanto estamos buscando conquistar, não é mesmo? Eu queria contar para vocês sobre algo parecido que eu vivi quando eu comecei a experimentar as compras pela internet.
Nas primeiras tentativas eu não consegui acertar o tamanho e tive que me informar para saber como que eu fazia o processo de devolução. E aí, quando eu fui ao correio, e fazia muito tempo que eu não ia, já estava com aquela mentalidade: tomara que não tenha aglomeração, tomara que esteja vazio. Quando eu cheguei lá, tinha uma fila única e apenas uma moça que estava sendo atendida, e tinha uma outra na minha frente e uma senhora sentada na cadeira. Aí eu pensei, ufa, vai ser rápido. Aí eu pergunto, né? Vocês se dão conta do que vocês estão pensando quando estão numa fila? Vocês conseguem acompanhar os próprios pensamentos? Vocês se sentem donos deles? Bom, eu comecei a reparar na senhora que estava sentada e como ela estava lembrando a minha avó. Instantaneamente, eu me vi sorrindo para ela e mesmo de máscara, eu senti que ela sorriu para mim também. Até que chegou um senhor, que logo foi se posicionando ao lado da atendente, né? Ele foi passando assim por todo mundo. E aí eu fiquei observando ele e eu pensei, será que ele não viu aquela senhora? Será que ele vai passar na frente de todo mundo? Instantaneamente, meu olhar se fechou para ele e eu já comecei o julgamento. Eu pensei, eu vou dar aquela olhada de reprovação. Que feio. Logo em seguida, a atendente comunicou que a senhora estava na frente e pediu que ele aguardasse a vez dele. Aí pronto, gente. Pronto. Nesse momento, tudo mudou para mim. Eu recordei desses estudos, né, com esse conjunto sobre a simpatia e o amor verdadeiro, que se inspira no amor de Deus. Parece que aqueles portais que eu tinha falado, num momento totalmente inesperado, se abriu para mim. Eu olhei para dentro e vieram muitas reflexões que me comoveram e mudaram tudo o que eu estava sentindo. Quem sou eu para julgar assim tão precipitadamente quem merece, quem não merece, quem está certo, quem está errado? Afinal, quem é merecedor do meu sorriso ou do meu olhar reprovador? Identifiquei aquele pensamento separatista que estava ali apenas para, como né, na experiência, para roubar aquele momento que eu estava me aproximando de sentimentos nobres, de amor à humanidade, de lembranças da minha avó. Durante a minha reflexão, eu pensei no valor que tem reconhecer o valor do tempo, o valor de conhecer os próprios pensamentos, e no valor de estar consciente para trocar algo muito ruim que eu tenho dentro de mim por algo assim muito melhor. Enquanto essa mudança interna ia se refletindo na forma como eu estava enxergando toda aquela situação, eu fui percebendo a mudança no meu rosto, assim, mesmo parcialmente escondido pela máscara. Eu senti como se todo esse movimento estivesse me transportando para outro mundo, assim, muito mais elevado, que foi me aproximando de Deus. E aí que alegria e gratidão que eu experimentei quando eu me dei conta de como o Criador foi justo e generoso em sua criação. No fim, vou contar para vocês. A atendente me disse que o correio não fazia devolução e só então que eu vi um aviso que estava pregado na porta da entrada que eu não tinha nem me atentado. Aí eu agradeci e saí feliz por ter visto tantas outras coisas, né, que mudaram o meu dia. Então, gente, é por isso que eu sei que é possível criar um novo mundo com a ajuda de um guia, né, de um método e que eu conheci para me conduzir nesse propósito. Gente, vocês devem estar percebendo como tudo se torna um campo experimental para o autoconhecimento, né? Pode ser uma pequena viagem em família, um pensamento do fim do mundo, uma fila no correio. E quando a gente extrai um aprendizado dessa experiência, por pequena que seja, a vida se amplia e vai ganhando outro significado. Recentemente eu vivi uma experiência de prestar uma prova que eu queria muito passar. E aí eu acabei não passando. Internamente eu fiquei triste e depois de um tempo refletindo sobre a experiência, eu consegui transformar o sabor amargo em um sentimento doce de gratidão. Eu recordei todo o esforço realizado no processo para essa prova, eu recordei de todos aqueles que me apoiaram nesse processo, e meu coração foi invadido por uma gratidão. E eu vejo que a logosofia, ela oferece a alquimia interna. Eu consigo fazer essa transformação consciente do que eu vivo. E aí, ao realizar essa transformação em mim mesma, eu sinto que eu estou construindo esse novo mundo. Durante a
quarentena, em 2020, eu tive a oportunidade de ficar alguns meses morando com a minha mãe lá no interior. E assim, lá eu conheci o silêncio, porque de noite era tudo calmo, não escutava um barulhinho. E aí, quando eu tive que voltar para São Paulo, eu percebi que aqui tem muito ruído. Até foi difícil para mim me acostumar, voltar a dormir. Enfim, foi uma experiência física, né? Mas isso me levou a refletir sobre o meu mundo interno. Eu comecei a observar que em muitos momentos parece que existem ruídos dentro de mim, como barulhos incessantes. E pode ser que eu esteja calada, que eu esteja quieta em uma reunião de trabalho, mas dentro de mim é um turbilhão de pensamentos. E eu venho percebendo como os conhecimentos da logosofia me auxiliam a prestar atenção no que está se passando dentro de mim. Eu consigo identificar o que são esses ruídos. E eu consigo distanciar a minha essência, quem eu sou, desses ruídos. E eu percebo que exige muito esforço, exige muita consciência, mas parece que quando eu faço esse movimento interno, eu me reconecto com o silêncio e eu começo a entender os meus sentimentos. Porque com esses ruídos, com esse barulho, eu não consigo sentir a gratidão de verdade, com a pureza do sentir. E aí eu venho compreendendo que é preciso de muita valentia para a gente mergulhar para dentro de si e ir em busca desse autoconhecimento e conhecendo esse novo mundo. E essa valentia, né, que para fazer esse mergulho, ela nem sempre é um movimento muito claro de fazer, né, de perceber que há algo travando ali no mundo interno, né. Mas todas estão trazendo elementos importantes para fazer esse mergulho. Trocar pensamentos, recordar com gratidão para afastar os pensamentos negativos, observar o próprio interno, para poder fortalecer os valores que nos são tão importantes, né. Tratar de identificar esses ruídos, né, que vão tumultuando o mundo interno e deixando difícil de ver ali, e poder, então, investigar, né, para poder se conhecer melhor, porque é um universo dentro da gente. E aí, pessoal, então, estou adorando os comentários aqui, o pessoal está respondendo, né, quem já escreveu alguma coisa na aba, já viu que o pessoal está respondendo, quem ainda não escreveu, escreve, interage com a gente, está muito legal. Vão escrevendo aí para a gente quais experiências vocês já viveram e que puderam manter a gratidão, simpatia, valentia que a gente trouxe aqui, mas outras virtudes também presentes dentro de você, né? Eu vou contar uma experiência minha para ilustrar o que eu vivo com isso. Nas minhas estou falando, eu não falei ainda. É uma experiência, né? Eu moro com várias pessoas, é um ambiente familiar entre amigos. E uma vez eu tinha um ajuste básico de organização da cozinha para fazer e estava todo mundo bastante atarefado. Então, embora eu tivesse identificado um incômodo meu com certa bagunça, eu sabia que era o momento. Mas eu estava bastante exausta de ter que lidar com isso, né? E eu entendo que comunicação é central nesse tipo de organização do lar, para que seja um ambiente agradável no físico, mas também afetuoso no mental e no espiritual, né? De uma forma integral, como a Angel trouxe. Uma dessas pessoas, ela costuma ser muito cuidadosa com a cozinha, e embora ela também tivesse com dificuldades naquele momento, eu achei que a comunicação com ela ia ser mais simples. Mas, de qualquer forma, eu busquei trazer com delicadeza, para que ela não se sentisse pressionada. E por isso eu não esperava que logo de cara, assim, ela fosse ser meio reativa ao mínimo de abordagem sobre o assunto. Porque, embora as palavras não fossem violentas, a expressão e a energia não eram lá muito pacíficas, porque estava expondo ali os pensamentos reativos que estavam dominando o interno dela. E por milésimos de segundos, veio um pensamento em mim, achando muito injusto e criando uma ebulição interna, repentina, que tirou a serenidade que estava lá e dentro de mim. Como eu tinha me preparado para aquela conversa, eu identifiquei rapidamente aquele pensamento inconveniente que estava querendo tomar o meu interno de raiva. E aquilo não estava afim dos pensamentos que eu havia reunido para aquele momento. E aí eu respirei fundo com aquela resposta meio impetuosa, né? E me defendi dele, chamando a consciência as dificuldades que ela tem nos momentos difíceis e que sempre se manifestam numa comunicação que é meio atropelada. E recordar das lutas dessa pessoa e das suas dificuldades
foi me trazendo uma serenidade necessária para manter a simpatia permeando os meus propósitos. E a rapidez com que essa defesa mental, a gente chama de defesa mental, quando o pensamento vem e me ajuda a me recolocar, né? Quando essa defesa mental veio, eu atribuo isso não só ao preparo para aquela conversa, porque ele poderia ser sabotado pela imaginação, sabe? Aquela coisa, minha expectativa e realidade, né? Mas também ao exercício diário de identificação dos pensamentos como parte do método logosófico e do fortalecimento do conceito de simpatia por conta dos estudos que a gente estava fazendo em conjunto. Estava muito vivo. E esse estudo da simpatia, ele me auxiliou a enxergar com mais clareza uma outra camada desse conceito de simpatia da logosofia, que ele é profundamente interno, como tudo dentro da logosofia. Se de certa forma já está claro para mim que a simpatia não é um mero agrado hoje mais, e sim uma forma de ser humano, uma forma de conexão de ser humano para ser humano, eu passei a olhar para a simpatia como uma força e uma defesa pelos atos de bem, por atos de amor feito consciência, de afeto, que estão respaldados em procurar ver no outro, né, no outro ser, um espírito, um ser em busca de uma vida feliz e significativa, mesmo que a pessoa às vezes não saiba como. E a logosofia, ela tem essa força para auxiliar na transformação, não só nos seus conceitos, mas também na possibilidade de fazer isso em conjunto, pela força do conjunto. É bom demais. Bom, pessoal, já que a gente está aqui falando do quanto ajuda, né, a logosofia para nós, para pensar nesse novo mundo, o que vocês falariam para o pessoal que está nos ouvindo e também estão buscando transformar a si mesmos e o mundo? Então, cada uma vai falar, né? Eu vou chamar aqui numa ordem para todas fazerem as recomendações. A Angel, a Isa, a Laís e a Amanda. Eu acho que se vocês estão buscando transformar a si mesmo e o mundo, a minha dica é não deixa para depois. Observa o que está pulsando aí dentro e investiga. Vai atrás. A obra logosófica é bem grande, tem vários livros, mas tem um livro chamado Logosofia, Ciência e Método. Está disponível para baixar de graça no site da Logosofia. Lá tem todos os livros. Bom, pela minha experiência, eu diria que transformar a mim mesma para colaborar de forma positiva com as pessoas ao meu redor. Né? Porque eu sei que eu posso contribuir com o mundo para transformá-lo num lugar melhor. Gente, a dica infalível depois dessa live aqui é realmente buscar esses conhecimentos que vão auxiliar vocês a entender um pouco melhor essa realidade interna, né? Se vocês minimamente se enxergaram nas nossas experiências, se rolou aquele ponto de contato, fala, puxa, isso já aconteceu comigo uma vez e eu não tinha esse recurso para conseguir mudar essa situação, né? Não deixem de viver isso na prática, porque eu acho que é vivendo isso na prática que a gente tem o poder realmente de transformar a vida. Eu vou puxar o gancho ali, que como a Angel disse, vocês podem começar lendo a bibliografia logosófica que está disponível no site de Logosofia, porque ela seguramente vai ajudá-los a entender como promover em si mesmos essas transformações internas e, por consequência, transformar o mundo também. E agora, outra dica que eu queria trazer para vocês seria aproveitar os módulos de logosofia, que a gente oferece gratuitamente, né? Porque lá é possível aprofundar um pouco mais nos temas. E vai aparecer aí na tela de vocês o convite para se inscrever nas atividades. E não percam a oportunidade, porque as vagas são limitadas. Muito bom. Então, assim, para a gente poder... Deixa eu me aumentar aqui. Opa. Foi, não foi? Questões técnicas. Ok. Então, para a gente poder, né, encerrar essa atividade, mas qual é a grande mensagem para a gente, né? É que a logosofia tem ensinado que a causa central de tantas as dificuldades que vivemos, fora, dentro, todas, partem de pensamentos extremamente negativos que tomam um mundo mental de assalto no campo da mente, né? E invadem as nossas vidas internas.
E em cada um de nós, esses pensamentos vão procurar as nossas vulnerabilidades, né? Mas é através do conhecimento de si mesmo e do conhecimento de como funciona o mecanismo interno que a sabedoria logosófica oferece, nós podemos criar defesas mentais contra esses pensamentos e cultivar novos, que transformam em absoluto a nossa forma de pensar, de sentir e de agir, tal como as virtudes que a gente trouxe tanto aqui na atividade de hoje, né? E para vocês que querem saber mais, né, além do curso que a Amandinha falou, no próximo sábado, dia 4 de setembro, às 16h30, nós teremos a outra live de Logosofia, que é o Novo Normal ou o Novo Mundo. Aí já em ligação com o nosso também, né? Eu espero que vocês, enfim, tenham gostado, né? Agradecemos a presença de todos. E quem quiser, a gente vai continuar aqui um pouco na aba de perguntas, falando pelo chat, tá bem? E acho que é isso. Obrigada a todos por estarem aqui e até mais. Obrigada, meninas. Obrigada, Bate-papo delicioso. Obrigada, queridas. Boa tarde. Boa tarde.